Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade, o privilégio, de estarmos mais uma vez nessa noite, com a incumbência de trazer a sua palavra. Eu tenho certeza que Deus ele falará profundamente ao seu coração e ao meu aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13. Josué, capítulo 5, versículo 13, diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade se cairá, ou o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém, queridos? Feche seus olhos, coloque a sua Bíblia sobre o banco, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha falar mesmo ao seu coração. Esqueça tudo lá fora, esqueça o dia de amanhã, esqueça como foi até mesmo o seu domingo, porque Deus tem coisa nova para você nessa noite. Todas as vezes que nós reunimos na presença do Senhor, Ele tem algo novo e grandioso para as nossas vidas. E Ele se faz presente aqui nesse lugar, porque a palavra dEle nos garante isso. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio deles. Nós estamos num número bem maior. Nós temos certeza absoluta que Deus está presente aqui. Amém? Feche seus olhos, então vamos orar neste momento. Pai querido, eterno Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, ó Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, liberdade em nossas vidas. Que o Senhor venha mesmo me usar, Deus, como instrumento do Senhor, como um canal de bênção para a Tua igreja. Que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite aquilo que o Senhor deseja, aquilo que cada um precisa, necessita aqui nessa noite. Pai, no nome de Jesus, que nossos corações estejam mesmo abertos, ó Deus, nossos ouvidos atentos à Tua voz, que a nossa mente esteja limpa, ó Deus, que nenhuma preocupação, que nada venha nos desligar do trono do Senhor, Pai. Que essa palavra venha mesmo penetrar em nossos corações. Espírito Santo, tenha liberdade. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Amados, essa palavra que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é uma palavra tremenda, profunda, que fala muito aos nossos corações, fala muito ao meu coração em particular. E eu quero dar aqui uma pincelada assim bem rápida em cima desse assunto que nós lemos aqui. São muitos versículos, inclusive saltamos alguns, porque eu quero depois ir lá para Mateus capítulo 16, no finalzinho do versículo 18, um versículo muito conhecido de toda a igreja, onde nós queremos trazer mesmo essa palavra para os nossos dias. Toda a igreja, todos nós conhecemos um pouco, outros conhecem muito, né, a respeito de Josué. Josué nasceu no Egito, foi um homem que acompanhou Moisés, serviu Moisés durante toda a jornada do povo de Deus ali no deserto, né, durante 40 anos, e foi um homem que esteve perto o tempo todo. Todas as vezes que Deus falava com Moisés, ou que Moisés estava intercedendo, Josué estava sempre pronto, estava sempre ali junto, né? Em um texto, me lembro qual agora, mas a palavra fala que Josué, ele não queria se afastar da tenda, ele queria estar o tempo todo próximo, porque ali havia a fumaça, né, a nuvem, e ele sabia que Deus falava com Moisés, ele queria estar sempre próximo. E a primeira vez que Josué comanda mesmo uma batalha, foi aquela batalha lá contra os amalequitas, né? Que Josué estava lá liderando o povo como soldado, guerreando, e Moisés no monte. E enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, a Bíblia diz que o povo de Israel vencia, e quando o braço cansava, descia, né, o povo de Israel começava a perder aquela batalha. E foi quando Arão e Ur se colocaram, né, um do lado e outro do outro, e ali sustentaram as mãos de Moisés, colocaram uma pedra ali para sustentar os braços dele, para que ele pudesse sentar. E assim houve ali uma grande vitória contra os amalequitas, com Josué ali no comando. Segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, quando Josué assumiu a responsabilidade aqui, né, no lugar após a morte de Moisés, ele tinha 85 anos de idade. Já estava com uma idade bem assim, para os nossos dias, avançada. Naquela época não, estava com todo o vigor, com toda a força, e era realmente um homem de Deus. Quando a gente lê o primeiro capítulo de Josué, e a gente vê ali, né, Deus falando com Josué, falando, né, com ele que Moisés estava morto, que agora a responsabilidade era dele, que ele deveria meditar na lei do Senhor dia e noite, não deveria olhar nem para o lado nem para o outro, que todo lugar que ele colocasse as plantas do pé dele, o Senhor daria. Ou seja, Deus já estava garantindo ali a vitória a Josué, desde que ele obedecesse algumas coisas. Creio eu que se Josué não obedecesse, né, essas orientações de Deus, essa ordem de Deus, de meditar na palavra, de olhar somente para frente, nem para um lado nem para o outro, de não desanimar, de estar o tempo todo ali, né, seguindo em frente, se ele não obedecesse, fatalmente Deus levantaria outro, não é? Mas ele obedeceu até o fim. E quando a gente olha para esse capítulo que nós lemos, é um capítulo tremendo, capítulo 5, esses versículos do capítulo 6 que nós lemos, eles nos dão assim lições tremendas. O nome de Josué significa Jeová salva, ou Jeová é a salvação. E quando a gente observa em um outro contexto, como que Deus falava com Moisés, por exemplo, lá no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 5, quando Deus chama Moisés está apacentando ali as ovelhas do seu sogro, o sacerdote Jétro, e ele está ali próximo às montanhas, apacentando as ovelhas, e no meio daquela sarça ele ouve a voz, né, do Senhor falando com ele, e a palavra diz que ele se vira para olhar, e a sarça não se consumia, e a palavra que ele vai ouvir de lá é o seguinte: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E é a mesma palavra que nós lemos aqui, né, desse homem falando para Josué aqui no capítulo 5, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, é lugar santo. A gente entende que Josué, embora fosse um grande soldado, embora soubesse muitas estratégias de guerra, fosse um homem preparado, ele precisava mesmo, assim como Moisés ouviu a voz de Deus falando direto com ele precisava também ouvir, né, Deus falando diretamente com ele. Esse homem que aparece aqui com a espada desembainhada, a espada nua, e fala que é o príncipe dos exércitos de Deus, é uma cristofania, ou seja, uma pré-encarnação do próprio Cristo ali falando com Josué.
Quando a gente vê os versículos seguintes que nós lemos, nós vamos aprender algumas coisas e aplicar nos nossos dias. Por exemplo, quando o anjo fala com ele, esse homem, o próprio Cristo fala ali com Josué, a gente entende que ele teve uma experiência direta com Deus, uma experiência de ouvir e ver, né, aquela aparição ali, falando com ele diretamente. E lá no versículo 2 do capítulo 6, a gente vai ver a promessa. Ele falando, olha, você vai conquistar. Não precisa ter medo, você vai conquistar. Versículo 2 diz assim, olha, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Ele precisava ouvir essa confirmação, porque era uma promessa que Deus já havia feito lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, que daria essa terra. E quando eles olhavam para Jericó, ou nós quando lemos hoje sobre Jericó, a gente entende que, humanamente falando, era impossível conquistar aquela cidade. A cidade, ou uma das mais antigas na época, uma cidade fortificada, com muralhas gigantescas, 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Havia ali, além disso tudo, havia ali os deuses cananeus que dominavam aquela cidade, cidade de muita orgia sexual, de muita idolatria, onde as prostitutas, né, elas se ofereciam nos templos ali dos seus deuses. E era uma cidade realmente contaminada pelo pecado. Quando a gente vê esse texto aqui, e esta conquista de Jericó, não era simplesmente uma conquista geográfica, não era simplesmente uma conquista de um território, de uma cidade, era algo muito mais além. Tanto é que quando nós lemos lá no capítulo 2, quando Josué envia os 2 espias a Jericó, e Raabe esconde esses espias, não é? Depois ela vai falar com os 2 espias o seguinte, olha, tem chegado aos nossos ouvidos que o Deus de vocês é todo poderoso, que secou as águas do Mar Vermelho, e que toda a cidade está desmaiada, está com medo, está temerosa, porque o Deus de vocês é o Deus poderoso. Então a notícia já havia chegado lá. Quando há essa derrota dessa cidade de Jericó, que ela é toda queimada a fogo, nós vamos ver posteriormente, a gente vê que Deus já estava ali mostrando o poder soberano dele sobre todos aqueles deuses ali, né, dos cananeus, sobre Astarote, sobre Baal, sobre todos os deuses que eles adoravam ali, que eles achavam que tinha todo o poder, que a cidade era intransponível, que a cidade ninguém conseguiria derrotar, que ninguém conseguiria derrubar aquelas muralhas gigantescas, e eles realmente se enganaram, porque o Deus de Josué, o Deus de Israel, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que tem promessa para mim e para a sua vida, ele nos chamou eu e você, para vencermos fortaleza, para derrubarmos muralhas. Aquele mesmo Deus, é o meu Deus, é o Deus de você também nessa noite. Você crê nisso? Amém. Então, queridos, quando no capítulo 2 ele fala assim, olha, a cidade é de vocês, vocês já venceram, vocês vão vencer o rei e todos que estão ali, não precisa ter medo não. Foi uma experiência muito interessante que Josué teve. Só que, queridos, para que Josué, com esse povo, realmente derrubasse essas muralhas pela fé, como a gente vê lá em Hebreus 11, versículo 30, que foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram, não é? Pela fé, ele precisou fazer algumas coisas. Primeiro, ele precisou realmente ter essa experiência direta. Segundo, ele precisou ouvir no versículo 2, essa confirmação da promessa. Olha, você vai conquistar. Mas a partir do versículo 3, a gente vai entender que ele precisou de estratégia. E foi o próprio Deus que deu as estratégias para ele. Ele estava em uma conexão tão grande com Deus, uma conexão tão assim, espiritual. Ele estava tão ligado em Deus, que ele conseguiu ouvir e acatar. Porque nós sabemos, queridos, que a nossa fé, ela precisa ser colocada em ação. Então, obediência e fé nos faz realmente agir e ser vencedores, através da obediência e da nossa fé. E a gente observa a partir do versículo 3, que Deus vai dando estratégias para Josué. Ele vai falando assim, olha, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Durante 7 dias eles rodeariam a cidade. Mas os primeiros 6 dias era uma vez só. Eles não podiam rodear 2, nem 3. Tinha que ser exatamente uma vez. Os sacerdotes levariam as buzinas de chifres de carneiro. A arca do Senhor deveria estar lá circulando com eles também.
porque era o objeto mais importante de Israel, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Precisava da arca estar presente, os sacerdotes, os guerreiros na frente, o povo atrás, caminhando durante 6 dias, uma vez por dia. E a ordem também era que o povo caminhasse em silêncio. Em silêncio. E hoje eu estava meditando à tarde, até comentando com a Josi, e o pastor Adonai falou aqui, né? Quando o pessoal que veio do encontro, dançando aí, fazendo trenzinho, gritando, e dizendo que o encontro é tremendo, e é tremendo mesmo, é poderoso mesmo. Ele disse o seguinte: olha, isso aqui parece loucura, né? Mas esse povo aqui é louco por Jesus. E eu estava meditando justamente hoje à tarde, esse povo circulando as muralhas de Jericó. Queridos, imagina você, aquelas muralhas gigantescas, a cidade de Jericó, cerca de 32 quilômetros quadrados a cidade, e o povo circulando em volta daquelas muralhas de 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Quem sabe os soldados de Jericó, os adoradores daqueles deuses, o povo olhava para aquele pessoal circulando, né? Quem sabe alguém em cima do muro olhava e pensava assim: que povo doido, o que esse povo está fazendo aí embaixo? Carregando esse caixote aí, não é? Carregando esse baú, e em silêncio. Esse povo, primeiro dia, aí foi o segundo dia, e agora que está doido mesmo, não bastou só ontem não, de novo, esse povo caminhando de novo, e calado. Talvez uns tiveram medo, outros sorriram, talvez outros criticaram mesmo. Quem sabe alguém até gritou: turma de bobo, para com isso aí, que é isso, que bobagem é essa? Que loucura é essa? Mas eles continuaram. Primeiro dia, voltaram para Arraial. Segundo dia, voltaram para Arraial. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Porque era uma ordem de Deus, queridos. Era uma ordem de Deus, que eles fizessem isso uma vez por dia. E Josué, ele não somente acatou essa ordem de Deus, essa estratégia de Deus, como ele ordenou que o povo obedecesse. Ele chamou o povo e falou: olha, os guerreiros vão na frente, depois vão os sacerdotes com as buzinas, com a arca do Senhor, e o povo vai atrás. Ele não inverteu nada, não colocou nada fora do lugar, foi exatamente como Deus ordenou. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E o povo caminhou 6 dias. E no 7º dia, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E eu também estava pensando nisso, porque às vezes, queridos, nós vamos ver daqui a pouco as muralhas que nós temos que enfrentar, e às vezes Deus manda a gente fazer algo, e a gente começa a fazer, para na metade do caminho, desanimam, alguns voltam atrás, alguns desistem, alguns acham que não veio essa bênção, essa vitória até agora, não vem mais. Outros esquecem da promessa. Mas eu quero te dizer, querido, que toda a promessa de Deus para mim e para a sua vida não vai cair por terra, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, nunca vai cair. As mais de 8.000 promessas da Bíblia, muitas já se cumpriram, algumas estão se cumprindo, muitas vão se cumprir, nenhuma vai cair por terra. E aquela que Deus chamou você em particular e te falou e prometeu, seja lá qual for, seja cura, libertação, salvação de alguém da sua família, não desista, porque se Deus prometeu, vai acontecer no nome santo de Jesus. É promessa. É promessa de Deus. Aleluia. E aquele povo não desistiu de obedecer. Obedecer o seu líder. O líder que estava conectado com Deus, que sabia o que estava fazendo. E foi a 6ª volta. E aí chega a 7ª volta. É essa que nós precisamos, justamente essa volta que nós precisamos dar, queridos. E nós precisamos dar esse grito de vitória. Eu não sei em qual área da sua vida que você vai dar um grito de vitória, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que hoje você vai dar um grito de vitória em alguma área da sua vida. Em nome de Jesus. E aí foram 6 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes tocaram a buzina. Um toque bem longo e agudo, como foi a ordem de Deus. E aí a ordem do povo foi para quê? Gritar. Agora pode gritar. Isso nos dá um ensinamento muito grande, queridos. Porque nós precisamos aprender a ficar calado às vezes. Ficar calado.
essa vitória, essa muralha cair por terra estava condicionada à obediência. Eles precisavam obedecer. E muitas das vezes, queridos, nós queremos falar. A vontade nossa é falar. Mas Deus nos ensina a ficar calado às vezes. Precisa ficar calado. Porque como nós vimos aqui no texto, quem estava na frente dessa batalha não era simplesmente Josué. Não era simplesmente buzinas. Não era simplesmente um baú quadrado, uma caixa quadrada, onde simbolizava a presença de Deus. Quem estava realmente na frente deles era o príncipe do exército do Senhor, com a espada desembainhada. Deus estava mostrando para ele: olha, Josué, eu estou na sua frente. Eu estou com você, não precisa ter medo não. Quem vai na frente sou eu, com a espada desembainhada. Aleluia. E quando eles tocam a buzina, a Bíblia diz aqui no versículo 20, que então foi dada a ordem, e eles deram um grito, mas um grito tão poderoso. Eu não sei o que eles falaram, eu não sei o que eles gritaram, eu só sei que foi um grito muito poderoso, e as muralhas de 9 metros de altura, 6 de espessura, poderosa, intransponíveis, segundo o que eles pensavam, caíram por terra. O povo tomou a cidade, todos foram mortos à espada, a cidade foi queimada, salvando somente Raabe, porque havia um pacto, ela havia se rendido ao Deus de Israel, e havia um pacto entre ela e os 2 espias, aquele cordão, aquele fio de escarlata, aquele cordão vermelho, que estava colocado lá na casa de Raabe, assim como foi colocado o sangue do cordeiro, lá nos umbrais das portas, lá no Egito, não é? Quando Deus deu a ordem, olha, mate aí o cordeiro, coloque o sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte aparecer ou vier, aquela porta que estiver com a marca do sangue, a morte não vai entrar. E assim foi feito. E como foi feito lá antigamente, ou lá no passado, assim aconteceu com Josué também. Estava lá o fio de escarlata, aquele pano vermelho, e quando eles viram aquele pano, eles entenderam: não, aqui nós não podemos tocar, aqui nós não podemos entrar. E assim Raabe com toda a sua família, eles foram salvos. Mas a cidade foi destruída. Aquela muralha que não tinha condição de ir ao chão, ela foi destruída. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a igreja hoje, Mateus capítulo 16, versículo 8, todos os irmãos conhecem o texto, lá na última parte do versículo, quando Jesus vai dizer assim: olha, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Organismo vivo. O Espírito Santo de Deus está em nós. Jesus garantiu, lá em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente vê essa última parte desse versículo, queridos, é onde eu quero aplicar em nossas vidas, e trazer bem para os nossos dias, já que os irmãos vieram do encontro. Nós estamos numa batalha, nós estamos caminhando todos os dias, espiritualmente a igreja ela está avançando, não é que nada que vem do inferno, vem sobre nós, não é nada disso, nós vamos caminhando e destruindo fortalezas, a igreja ela está marchando, e está destruindo fortaleza. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a palavra diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas no Senhor, para destruição de fortalezas. Está falando de que tipo de fortaleza? Olha, queridos, poderia citar muitas delas, mas uma fortaleza gigantesca é aquela que está realmente dentro da nossa mente. É uma fortaleza. Mas que tipo de fortaleza é essa? Coisas pequenas, simples. Às vezes, queridos, a gente aceita Jesus como Salvador. Na verdade Ele nos aceita, né? Mas nós aceitamos Jesus como Salvador, e nós passamos pelo batismo, pelo encontro, pelo batismo, CNC, CMC, e nós estamos aí no trilho do crescimento, nós estamos caminhando, e às vezes tem pessoas que estão convertidas há 2 meses, 3, 4, 5, 1 ano, ou talvez há 10, 20 anos, mas ainda existe alguma coisa na mente que precisa ser quebrado. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, que Deus tirou Israel lá do Egito, mas Deus agora precisava tirar o Egito de dentro do povo. E nós às vezes, queridos, acontece conosco,
Deus nos tira lá do mundo, nos resgata com o seu sangue, o poder do seu sangue. E agora, durante toda essa caminhada nossa, nós precisamos ir tirando realmente algumas coisas que vêm junto. Nós precisamos ir eliminando essas coisas das nossas vidas. E às vezes, queridos, nós sabemos que o adversário das nossas almas, ele é sujo. É sujo. Ele lança setas, lança dados, não é? Ele coloca coisa na mente de pessoas. E às vezes, por exemplo, uma falta de perdão. Talvez você não consiga perdoar. É uma barreira que precisa ser vencida. Você não consegue. Eu simplesmente não consigo perdoar. É uma barreira. Talvez você não consiga liberar perdão. É uma barreira, uma fortaleza. É uma muralha. Talvez você não consiga se relacionar bem com o seu irmão da igreja. Precisa quebrar a barreira. Talvez você não consiga se relacionar bem com alguém da sua família, com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, talvez com o seu tio, talvez com o seu sobrinho, por que não dizer, talvez com o seu próprio filho, ou o filho com o pai, não consegue ter um bom relacionamento, precisa em nome de Jesus quebrar isso. Ou não precisa, irmão? Não precisa. A palavra diz para nós seguirmos a paz com todos, está lá em Hebreus, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ter paz um com o outro, paz com os irmãos, precisamos ter uma vida de santificação com o Senhor, para que nós possamos realmente ver o Senhor. Não está falando só do tempo futuro, de um dia chegarmos no céu, não, queridos, é de desfrutarmos das bênçãos de Deus para nossas vidas. Deus tem promessa para a minha e para a sua vida. Deus quer nos usar poderosamente nessa terra. Os irmãos tiveram um encontro aí, durante esses 3 dias, experimentaram muito de Deus, eu tenho certeza disso. Foram batizados do Espírito Santo, deixaram muitas coisas lá na cruz, né? Deixaram para trás muitas coisas, mas a vida continua. Eu disse o seguinte, que quando nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos a Deus, e nós entendemos o processo da salvação, da libertação, da regeneração, da santificação, que através do Espírito Santo de Deus, nós entendemos, queridos, que a nossa caminhada, ela continua, uma barreira cai por terra hoje, caiu em nome de Jesus, mas você corre o risco de quando sair fora ali daquelas portas, já apareceu o primeiro obstáculo, eu já presenciei, tantas situações de pessoas serem cheias de Deus, passar momentos maravilhosos na presença do Senhor, e minutos depois, deparar com situação que não soube como lidar, não soube como trabalhar com aquilo, e nós entendemos que nós só podemos vencer fortalezas com as armas que o Senhor nos fornece, através do Senhor Deus, e uma delas é a oração. Oração, queridos. Sem oração não tem jeito. A outra delas é a obediência. Sem obediência, se Josué não tivesse obedecido literalmente tudo que o Senhor falou para ele, ele não teria conquistado nada. Morreu com 110 anos, conquistou, foi a primeira cidade após o Jordão, a cidade de Jericó, a mais difícil delas, mas eles conquistaram. Josué conquistou. E essa palavra, ela é para a igreja hoje, queridos. Você foi chamado para vencer, para conquistar, para profetizar sobre todas as pessoas aí na terra, que Jesus é o Salvador, que Ele é o seu general de guerra, que é Ele que está na frente da batalha. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós entendemos que se o Senhor não estiver na frente, nós não podemos vencer. Tudo que aconteceu hoje no nosso dia, tudo que aconteceu nesse domingo, tudo de bênção para mim e para sua vida, veio dele. Então, queridos, nós entendemos que nós precisamos ter uma experiência direta com Deus. Nós precisamos entender a estratégia de guerra que o Senhor passa para nós. Nós precisamos obedecer à risca, fazer conforme realmente o Senhor manda. E aí nós podemos marchar. Nós podemos marchar. E nós estamos marchando, amém, irmãos? Você está marchando ou não? Quantas voltas você está disposto a dar para ver essa muralha cair da sua frente? Irmão César, que volta é essa? Isso aí foi lá em Jericó. Não, queridos, mundo espiritual. Deus nos faz promessas às vezes, e nós achamos que a promessa ela vai se cumprir daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano, e algumas são realmente instantâneas, mas outras demoram muito tempo, 10 anos,
20 anos. E o interessante é que nós temos que continuar marchando. Nós temos que prosseguir. Nós não podemos parar. O encontro com Deus, queridos, é todo dia. Amém, irmãos? Todo dia. Nós tivemos um encontro com Deus. E agora todos os dias nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. Mais íntimo, mais próximo possível. Não é? Continuar em oração. Continuar em jejum. Se preciso for, jejum de palavra. Jejum de palavra. Consagrar nossas vidas ao Senhor. Santificar-nos ao Senhor. Santificar, separar mesmo do mundo. Nos separar para Deus. Entender que sem Ele nós não podemos nada. Entender que os planos dEle nunca vão ser frustrados. Jó 42, 2. Jó diz o seguinte: olha, Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos ou planos podem ser frustrados. Deus tem um plano para mim e para a sua vida, querido. Deus tem um propósito para essa igreja. Deus tem promessas para as nossas vidas. E nenhuma delas vão cair por terra. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo ontem. Ele é hoje. Será eternamente. Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele promete. E se Ele prometeu para você, querido, agarre nessa promessa. Busque experiências com Ele todos os dias. E ela virá. Ela virá. Em nome de Jesus. Quando a gente olha para essa palavra e a gente vê a questão da promessa no versículo 2, da estratégia, o grito da vitória, e a gente vê principalmente a arca, que é o símbolo, que foi o símbolo da presença de Deus ali. E hoje, queridos, nós como templo do Espírito Santo, essa presença, esse Espírito Santo, Ele está em nós. Ele está dentro de mim, dentro de você. Onde nós pisamos, o Espírito Santo está. Onde nós entramos, o Espírito Santo entra conosco, porque Ele está em nós, ou não está? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: filho, não desista. Fala para ele: não desista. Deus tem promessa para a sua vida. Não desista, não recue, não retroceda. Prossiga em frente, vai marchando. A ordem de Deus para Israel, lá com Moisés, foi: diga ao povo para marchar. E a ordem de Deus para a igreja é a mesma coisa, não muda nada. Marcha, igreja, marche, vai em frente, marcha, porque o Senhor é convosco. Deus é comigo. Deus é com você, querido. Deus é com esse povo que veio do encontro, porque o encontro é o nosso Jesus para toda a igreja. O nosso Jesus, Ele é tremendo. Jesus é tremendo. Ele tira todo o medo. As nossas ansiedades são lançadas nele. As nossas enfermidades Ele já levou. A nossa vitória já foi decretada. Aleluia, já está tudo garantido, queridos. O que falta é nós tomarmos posse. Posse, e é pela fé. É pela fé. Se eu não tiver fé, se você não tiver fé, você nunca vai acreditar que essas muralhas caíram. Nunca. Embora já existam provas arqueológicas que elas realmente caíram no ano de 1400, se não me engano. Elas caíram. Agora, queridos, quando nós entendemos que o Espírito Santo está em nós, há uma conexão direta com o céu. Há uma conexão direta. Nós não precisamos ver. Nós sabemos. Nós cremos. Eu vivo hoje promessas de Deus que me foi feita há 30 anos atrás. 30 anos. Eu vivo promessas de Deus hoje. Estou tomando posse, está acontecendo. Que me foi feita há 21, 22 anos atrás. Eu presenciei promessas de Deus se cumprindo na minha família. Há alguns anos atrás, 7, 8, 9 anos atrás. Eu estou vendo promessas cumprindo em pessoas da minha família que foi feita há alguns anos atrás, 16, 17 anos. Eu tenho certeza que aqui no templo hoje tem pessoas que estão desfrutando aí
de bênçãos concedidas a você, que foi prometida há muito tempo atrás, ou não tem? Está vendo, queridos? São promessas de Deus. Havia uma promessa de Deus para a salvação do meu pai. Promessa, olha, ele pode rodar o mundo todo, mas ele é meu. E 2 anos antes dele falecer, ele se converteu ao Senhor. Morreu salvo. Eita glória, hein? Havia uma promessa de Deus com relação à minha vida. De pregar o Evangelho. De ser usado por Deus. E Deus tem cumprido isso na minha vida. Eu tenho tido experiências de ver muita coisa acontecer. Pessoas se convertendo ao Senhor. Pessoas sendo curadas, transformadas, libertas. Através do poder de Deus. Da palavra de Deus. Mas Deus usando a minha vida. Foi uma promessa. Que nem eu nem queria, eu nem acreditava muito. Falei, que isso? Eu que nem pegava o microfone, não tinha coragem nem de falar. Eu vi o irmão falando aqui da timidez dele, né? Eu sou tímido. Eu me vi no lugar dele. Tímido era eu, que não falava nem oi ao microfone. Mas isso é promessa de Deus, queridos. Para mim é. E eu tomei posse. Em nome de Jesus. E talvez, queridos, você tenha um sonho. E Deus está dizendo para você assim, olha, esse sonho também é meu sonho. Toma posse. Toma posse. Ó, segura a bênção. Circula um pouco mais aí. Fica calado. Fica lá no Salmo 40. Espera com paciência. Porque vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, isso é uma palavra de vitória para mim e para a sua vida. Isso é uma palavra de vitória. Deus prometeu algo para você, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Deus honra com as promessas dEle, por mais que nós falhamos. Nós esquecemos. Às vezes até desistimos. Mas Deus não. Ele não desiste de nós. Tem até aquele hino que fala que Ele não desiste de você. Ele não se esquece de você. E nós como igreja, nós entendemos que nós estamos marchando. E as portas do inferno, queridos, não vão prevalecer mesmo. Não adianta. Pode levantar a capetada toda do inferno, o diabo com seus anjos todos, com todos os seus seguidores. Pode falar que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que a sua família não vai ser salva. Pode lançar o dadozinho inflamado dele, talvez acusando na sua mente, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Talvez mostrando algum pecado, mas você pode crer na palavra que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você precisa entender que Deus está no controle. Aleluia. Como já disseram de mim, eu gosto de contar experiências minhas, porque não preciso usar dos outros, né? São as minhas mesmo. Um dia eu fui pregar no lugar, o varão não sabia que era eu não. Quando ele me viu, falou assim, você que vai pregar? Eu falei, eu mesmo, rapaz. Porque é assim mesmo que funciona, queridos. Mas às vezes o culpado disso é nós mesmos. Que a gente se diminui demais, né? A gente se vê tão pequenos. Coitado de mim, né? Não, queridos. Deus conta com você. Olha a palavra para você. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te chamou para você vencer. Deus não nos tirou lá do mundo, queridos, para a gente passar vergonha, andar de cabeça baixa, humilhados, tristes. Não, Ele nos chamou para andarmos de cabeça erguida, marchando, diante mesmo das portas do inferno, porque elas não vão prevalecer, elas serão derrubadas mesmo, no nome de Jesus. Nós somos vencedores, queridos. Eu posso bater no peito e dizer que eu sou um vencedor. Por que eu sou um vencedor? Jesus me resgatou do monturo, lá do mundo. Me tirou do mundo do pecado. Me lavou com seu sangue, sangue puro. Olha para você ver que coisa linda. Não é? Eu tenho permanecido na presença do Senhor, pela misericórdia dEle. Eu tenho uma família linda, abençoada. A esposa mais linda. As filhas mais lindas. Um lar abençoado. Não é? Deus tem nos honrado a mim. Eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Queridos, eu tenho motivo para andar de cabeça baixa?
tenho motivo nenhum. Eu tenho motivo para andar de cabeça erguida, estufar bem o peito, erguer o queixo e falar: olha, eu sou mais do que vencedor, porque na minha frente vai o general de guerra com a espada desembainhada, a espada nua, está na minha frente, está na frente da igreja, assim como foi com Josué. Aleluia. Às vezes, queridos, eu tenho visto muitas pessoas lerem o Antigo Testamento, né? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, grandes vitórias, e as pessoas ficam assim: foi lá para o povo de Israel. Foi mesmo, né? Foi conquistas geográficas, conquistas de terras e tal. Mas olha, queridos, a igreja de Cristo hoje, ela está numa batalha. E nós estamos vencendo todos os dias. Nós somos vitoriosos. Se lá existia aquela muralha gigantesca, feita de pedras, aquela muralha intransponível, não é? No entendimento deles, nós entendemos que ela não caiu. Nós sabemos que ela não caiu porque alguém foi lá, deu as marretadas, ou porque ela foi atropelada por uma Scania, por um caminhão grande. Não, nós sabemos que foi uma questão espiritual. Espiritual. E as nossas vidas é a mesma coisa. Tem as muralhas das nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Quando nós chegamos para trabalhar de manhã, quem tem o trabalho físico, né, fixo, você chega no seu local de trabalho, possivelmente você vai encontrar uma barreira lá. Vai ter uma muralha bem grande e você precisa vencer. Precisa ver essa muralha cair. Precisa ver colocar por terra. Você precisa entender que quando você coloca a planta dos seus pés, Deus está te dando aquele lugar. É ou não é, Léo? Está te dando aquele lugar. Não é? Quando você entra, você não está entrando sozinho. Quando você abre a sua boca, precisa sair palavras de Deus, palavra de vitória. Quando você entra num lar desfeito, nós temos visto alguns por aí com tantas situações, com tantas dificuldades de relacionamento. Quando nós entramos, precisamos ter uma palavra de vitória, de bênção. Nós precisamos acreditar, queridos. Eu já vi pessoas dizer assim: olha, aquilo lá realmente não tem jeito, já fizemos tudo que podemos. Mas nós precisamos entender que não é assim que funciona. Não é assim. O mundo espiritual é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Vai muito além do que nós pensamos. E às vezes, queridos, nós esquecemos que na nossa frente há realmente um general de guerra. Que Jesus está na nossa frente. Ele está na minha frente. Está na sua frente. Por isso que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja, que continua marchando. E às vezes nós estamos sentados, ajoelhados, deitados, dormindo ou acordados, descansando. Mas no mundo espiritual, nós precisamos entender que nós continuamos marchando 24 horas por dia. Há uma batalha, queridos. E o Senhor é com você. O que Deus tem te prometido? Pense aí. Eu tenho certeza que Deus prometeu algo para muita gente aqui. Muitos. Alguns já conquistaram, outros estão conquistando, como eu disse, a meu respeito. E muitos vão conquistar ainda. A palavra para você é esta: não desista. Obedeça. Obedeça. Tenha fé. E continue marchando. Continue marchando. Senhor, mas não foi hoje. Continue marchando. Deus, mas continue marchando. Se Deus prometeu, queridos, vai acontecer no nome santo de Jesus. É promessa dele. Eu gosto muito de citar os milagres de Jesus. Gosto muito. Porque todas as pessoas que chegaram diante de Jesus, ou que Jesus chegou até elas, não tinham esperanças, queridos. Não tinham jeito. Mas Jesus chegou e deu jeito. Onde Jesus chega, tem jeito. Tem jeito. Jesus pode curar qualquer tipo de enfermidade. Em nome de Jesus nós expulsamos demônios. Em nome de Jesus nós profetizamos a paz nas famílias. E a paz vem, porque Ele é a paz. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que essa barreira que está lá no seu coração e você não consegue perdoar, vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai tomar a decisão de perdoar, porque isso está te fazendo mal. Meu Deus. Jesus maravilhoso. Jesus é aquele que conhece o profundo da nossa alma, o profundo do nosso coração.
aquele lugarzinho que ninguém vai, e que nem você mesmo talvez se lembra todos os dias. Deus está vendo, e Ele está te chamando: filho, filha, vem comigo. Olha, eu estou com você, conquista. Aleluia. A palavra de ordem é essa: marche, conquista, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, queridos, o que você precisa, o que eu preciso, é de realmente ter uma experiência impactante com Deus. Impactante, de ouvir mesmo a voz de Deus dizendo: filho, olha, eu estou com você. E Deus usa pessoas para te dizer isso. Pessoas. Está me usando nessa noite, eu não tenho dúvida nenhuma, para dizer para pessoas aqui nessa noite: olha, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desanime, não volte, não pense nunca em desistir, continue marchando, porque o Senhor é contigo, querido. O Senhor não tirou lá do mundo, não tirou você de lá, para você ficar aí desanimado, não. A palavra é: você é um vencedor. E às vezes, queridos, nós somos pegos pela nossa própria mente, e a gente mesmo começa: não vai ter jeito não vou conseguir não tem jeito, essa muralha está muito grande, essa dificuldade está muito grande, é problema demais. Aleluia. Jesus está dizendo para você: olha, existe alguma coisa difícil para mim? Porventura, existe alguma coisa impossível, difícil para Deus? Existe? Não tem nada difícil para Deus, queridos. Nada. Nada. O amor de Deus é tão grande que Ele enviou seu Filho para morrer lá na cruz, para nos resgatar. Quando eu olho para a igreja, vejo vocês assentados, vejo o pessoal na galeria, e me vejo também, e eu consigo entender como que Deus nos olha do céu, como Ele nos vê como pessoas transformadas, nos vê cobertos pelo sangue de Cristo, nos vê justificados, nos vê como santos de Deus. Você é santa de Deus, você é santo de Deus, você não é um pecador que vive na prática do pecado, que peca alegremente ou felizmente. Não, você peca, mas você se arrepende, e o Senhor está te vendo, está te pegando pela mão direita todos os dias, te colocando na trilha, te colocando no lugar certo e dizendo: vai em frente, 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 porque eu sou contigo. Você é lavado no sangue, é ou não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé. Toda a igreja fica de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos mais que vencedores, queridos. Não existe muralha que fica de pé diante de você. Não existe. Não existe nada. Não existe dificuldade, não existe perseguição, não existe luta, enfermidade, nada. Nada. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ouvir louvores, e a gente realmente se entrega, se prostra, a gente se quebranta na presença do Senhor, a gente se joga mesmo na presença do Senhor, nós começamos a experimentar, queridos, parece que é um pedacinho do céu, parece que a gente nunca foi dessa terra, é ou não é? Quem já viveu essa experiência aí? Não é, Marisa? Parece que a gente nunca foi dessa terra, e na verdade nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. E eu quero te dizer, queridos, a volta do Senhor Jesus está muito perto, Ele já está voltando para buscar a mim, buscar você. É só uma passagem, enfermidade fica por aí, luta fica por aí, barreira nenhuma, esquece, problema familiar, de relacionamento, esquece, tudo isso vai ficar por aí, queridos, e nós estaremos na glória para sempre com o nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos continuar marchando firmes. E o nosso general vai na frente. O seu general vai na frente. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui
para cantar aquele louvor que nós cantamos de manhã. Amém? Vem em nome de Jesus. E eu queria que você fechasse seus olhos, toda a igreja, porque Jesus é tremendo. O encontro só é tremendo porque Jesus se faz presente. E nós estamos aqui nessa noite, nesse encontro. E esse encontro aqui é tremendo, porque Jesus está presente. É ou não é, igreja? Amém? É tremendo, porque Jesus está aqui. E a palavra de Deus para a sua vida é essa. Olha, se Deus tem promessa para a sua vida, e Ele tem, não desista. Não desanima. Não deixe que ninguém olhe para você e diga assim, olha, esquece isso aí, isso não vai acontecer. Se é Deus que falou, vai acontecer. Você crê nisso?